Começar com Bitcoin. Bitcoin está naquela fase decisiva aqui. LTB macro. Fez um advance de H4, está no topo, buscou liquidez no fundo, buscou liquidez no topo. Pode ser o início de uma reversão, o RSI está falando para nós aqui. Ontem chegou a fazer uma quebra de estrutura aqui que a gente acompanhou e pegou esse short aqui. Mas na sequência ele sweepou aqui e aí sai notícia de cessar fogo, inverte tudo. Ele está claramente no movimento de alta, até que prove o contrário. Ele está de alta e vai continuar nessa alta aqui até que ele quebre esse fundo aqui, ó. Enquanto ele não quebrar esse fundo, o fluxo dele continua de alta. Lembrando que o macro é de queda, mas o secundário é de alta. Então é nele que a gente tem que ficar esperto aí, que o secundário é de alta. E quando a gente vem no semanal, nos tempos gráficos menor aqui, ó, aquela pernada também é de alta, indiscutível isso. E acabou de romper aqui a estrutura. Ele só vai mudar esse fluxo de alta quando ele romper essa estrutura aqui. Ou seja, quando ele romper isso aqui, aí ele pode começar um ciclo de baixa nesse tempo gráfico menor. Lembrando que pode ser que ele, mesmo ele caindo até aqui, ele continua nesse de alta. Então não é porque ele mudou aqui que ele já vai buscar fundo. Ou seja, estamos na alta e o X da questão é: beleza, já que estamos em alta, então o ideal é esperar e pegar um long, que o fluxo é de alta. Esse seria o correto. Mas no H4 lá a gente vê um advance, ele mostrando para nós que ele vai vir buscar essa região aqui abaixo dessas LTA que a gente marcou lá no Advanced. Então ele fala para nós que ele vem buscar essa região. Então isso me dá uma certa insegurança de pegar esse long, tá? Não, que a gente não possa arriscar. Eu acho que dependendo como o preço trabalhar aqui, é até válido pegar, sim. Tá? Então o que eu vou estar de olho? Se a gente pegar aqui, ó, a gente tem até uma subestrutura M5 aqui, ó. Tem essa e tem essa aqui também é. A gente tem duas subestruturas aqui que o preço pode Quem vendeu aí em cima, né? Vendeu bem a beça. Então, se aqui é o início do movimento corretivo, tá bem. O lance é saber, será que é? Se a gente for traçar isso aqui como um diagrama de Wyckoff, vou pegar aqui como um diagrama de Wyckoff, aqui a gente tem um SC bem característica de um BC bem característica de absorção. Aí o preço vem, faz um AR, ST, MSOW, vai, faz uma captura aqui. Ele pode sim dar aqui direto, tá? Pode, beleza. Mas o que ficaria mais interessante? A gente pegar algo assim. E traçar algo assim. Onde eu ainda acredito que ele possa rolar mais uma captura. Ele trabalha, pode segurar aqui,
rola mais uma captura. E aí sim, ele começa o movimento corretivo. Isso aqui eu acho que foi muito sutil, mas pode ser, tá? Teve um volume interessante, mas acredito eu que ele possa estar ainda num diagrama e demorar mais um pouco e depois ter mais uma captura. Uma das coisas que a gente pode acompanhar é caso esse aqui seja... Vamos ver como é que ele vai trabalhar embaixo dessa POC aqui a princípio. Vou traçar essa POC aqui, deixar marcado para a gente acompanhar essa POC. Vamos ver como é que entra um volume aqui. Se entrar um volume forte, um volume wave, aí a gente pode meio que... É mais um indício que pode acontecer uma queda, mas eu ainda acredito que possa ter mais uma captura. E aqui seria... A gente estaria trabalhando num BC. Aqui foi o PSY. Aqui foi um AR. Aqui um ST. Aqui um MSOW na fase B, né? E aqui o T. Não foi o UTED ainda. Foi sutil. Eu gosto quando ele é um pouquinho maior assim. Mas eu já vi cenários que daqui ele vai direto, então eu não posso desconsiderar, tá? Mas ele ficaria mais bonito se ele ainda tivesse mais uma captura. E a gente pode acompanhar algo nesse sentido aqui, ó. Pega esse toque. Esse toque. Ainda fica curto, tá vendo? Mas eu não descartaria ele ficar trabalhando aqui no dia de hoje. E aí no fim de semana, sábado para domingo, ele vai, busca aqui e aí faz o movimento contrário. Lembrando que a gente está nesse cenário macroeconômico de guerra aí, com cessar-fogo, cancela o cessar-fogo e vai para o cessar-fogo e cancela o cessar-fogo. E aí o mercado fica meio bagunçado. Eu acredito sim que aqui possa ser um movimento de distribuição, porque eu não descartei ainda esse cenário aqui. Tá, ainda está com todas as características de acumulação. E aqui, qual seria um limite? Vamos falar assim. Cara, eu acho que um limite seria mais ou menos aqui. Se ele trabalha muito aqui em cima, que aqui é a última estrutura, tá vendo aqui? Ó, depois não só vai ter lá em cima. Se ele trabalha muito aqui em cima, vai desconsiderar, vai desconfigurar isso aqui, a não ser que a gente vai ficar mais tempo, e esse aqui vai ser um diagrama maior, onde vai durar mais tempo. E aqui a gente está fazendo o primeiro AR, aí depois vem, aí depois vai, e aí tem mais uma captura, ou seja, estão falando aí em meses, né? Então, a não ser que seja algo nesse sentido, que também não podemos descartar. Mas ainda está validado esse aqui, então eu ainda sigo com esse mesmo racional. Então eu não descarto ele descer daqui. O lance é, vale a pena arriscar short aqui, eu não arriscaria, tá? Eu não arriscaria esse short. Se isso aqui pode ser um teste sem volume, beleza? Eu não arriscaria. Beleza, essa captura aí. Foi um engolfo, tá bonitinho isso aqui. O último imbalance. O VM1. Puta, lá. Eu não gosto desse tipo de imbalance. Bem um flip assim, é muito próximo para ele pegar. Se a gente for pegar sessões, asiático tá aqui. Aqui o zone não pegou fundo, foi pelo comportamento.
eu vejo que aqui o zona de Nova York abrindo, preço acumulou, Londres mostrou força, aí Nova York pode vir, captura essa aqui e vai fazer esse movimento aqui, continuação de alta. O lance é se vai ser para depois voltar ou vai continuar. Cessar fogo está acontecendo, segue a vida e o Bitcoin começa um movimento expansivo aí, beleza? Então a gente não pode descartar. O que eu faria baseado nesse cenário todo de incerteza? Eu buscaria essa região aqui, ó. Se ele vier aqui, eu sim vou olhar para uma possível compra, entendendo que pode ser já o início de uma queda, tá, galera? Então eu tenho que estar ciente disso. Mas aqui é fundo do asiático, tá vendo? Aqui o zona de Londres, fundo do asiático, midnight. Então aqui eu acredito que tenha bastante liquidez. Uma região interessante. Caso ele queira continuar subindo, já está validado como uma subestrutura, ele pode vir aqui e ir embora. Uma outra região que ele pode vir buscar é lá no fundo, que eu já não acredito tanto agora, mas a gente está falando aqui ó, de 1, 2, 3 dias acumulando aqui, ó. Então tem bastante liquidez aqui, onde ele poderia pegar aqui e continuar subindo. Se ele for pegar no diário, olha os movimentos aqui no diário. Tá subindo de forma decrescente aqui, ó. Então, tá vendo que tá perdendo força. A gente pode sim ter um movimento corretivo aqui. Se eu for pegar num tempo gráfico menor, traçar essa LTA aqui, traçar no RSI, ele não me mostra tanta força de queda. Se eu tivesse aqui, essa entrada ficaria mais arriscada, não mostra, então ainda pode validar. Não quer dizer que não caia, só que não está mostrando que vai cair. Nem que sim, nem que não. Se eu estivesse lá embaixo, falou, puta, essa entrada aqui ficou bem arriscada. Então, mas é cedo. É bom acompanhar quando chegar, como é que vai estar lá. Se vai estar muito embaixo, essa entrada aqui vai se tornar arriscada, tá? Então vamos até fazer a seguinte. Vamos deixar essa LTA aqui no RSI. Porque se ele romper, vou botar um alerta. E vou botar um alerta aqui embaixo também. É um alerta na linha e um alerta aqui. Se ele romper, por exemplo, se ele vem aqui, bate e volta, e o RSI está aqui embaixo, já vai ter rompido no gráfico, tá? Porque a nossa entrada é... Mas eu quero ver que horas que ele rompe. Tá? Então, parecido. Não tá falando mal de ninguém, ninguém tá falando nada de antecipar. Mas se aqui ele já tivesse aqui, por exemplo, possível advanced, não fazia sentido a gente entrar aqui. Mas ele não está falando, e quando ele chegar aqui também vai ter rompido, então acho que não vai adiantar em nada. Mas só para a gente ver quando é que ele vai romper. Então é isso, galera. Eu sigo com esse movimentinho de alta, com uma possível captura ainda maior aqui. E aqui a POC. Então no Bitcoin, cara, eu vou aguardar essa regiãozinha aqui, ó. Botar um alerta aqui pra cima. Botar outro alerta aqui pra cima pra ele me avisar quando chegar nessa região. Até lá, cara. Eu não vou fazer nada não. Ficar quieto. E não quer dizer que chegue aqui que eu vou entrar, tá? Chega aqui e eu vou ver como é que ele vai trabalhar. Beleza? Eu gosto de ver de M3, M5, eu não curto muito M1 para pegar um diagrama micro. Agora de M3, M5 eu acho que dá para pegar. Não que a gente não tenha apego, mas Bitcoin M3, M5 eu me sinto mais confortável. Beleza? Acho que é isso. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa aí.